Caríssimos irmãos, boa noite. Meio xoxo esse boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Ah, melhorou. Esse boa noite toca nossos corações. São vibrações em conjunto. Precisamos entender isso para interagir sempre. Isso é muito importante. Hoje é um tema muito importante para as nossas reflexões. Como Jesus está no comando? Primeiro vamos entender como o nosso psiquismo se divide. Nós temos a consciência, onde está o ego, o centro da consciência. Todos aqui estão me observando, estão me ouvindo. Então o ego está botando em contato de todos vós comigo. Isso representa, queridos irmãos, em torno de 5% apenas. Interessante, isso é um beneplácito divino. Vocês já imaginaram se a nossa consciência fosse maior? Será que suportaríamos tantos desmandos de outras existências que correspondem a 95%? Vocês têm ideia disso? Então eu costumo dizer que o amantíssimo Pai, Ele é muito generoso. A evolução é homeopática. Cada encarnação vamos trabalhando questões pequenas, lentamente, gradativamente. A nossa querida mentora Joana de Ângeles nos diz que cada encarnação é uma virtude a ser adquirida. Então não nos apressemos. Vamos dentro do nosso tempo, da nossa evolução, caminhando com Ele no comando. Mas como é que esse Cristo Redentor vem a nós? Temos que trabalhar. Ele não vem assim, de inopino, abruptamente, não. Temos que abrir o nosso campo psíquico para que Jesus possa chegar, possa estar no comando. Porque nós temos estruturas denominadas pelo eminente psiquiatra Dr. Jung. Essas estruturas chamam-se arquétipos. Os arquétipos são os nossos modelos, experienciados em milhares e milhares de existências. E os nossos arquétipos ainda são tanto obscuros, daí eles serem chamados de sombras, que precisamos iluminá-las. Quem vai iluminar nossas sombras do inconsciente? É a consciência. É o nosso livre-arbítrio, são as nossas escolhas. Eu creio que todos vós aqui já escolheram o caminho a ser traçado. Que maravilha! Estar numa casa espírita, ouvindo, absorvendo, entendendo, compreendendo, para evoluir. Aí sim o Cristo chegará em nós. Uns mais, outros menos. Lembremos-nos do grande Paulo, no auge, no arroubo do seu apostolado. Ele sentiu Cristo. Ele já tinha observado Cristo às portas de Damasco. Ali ele passou pelo que nós chamamos de conversão, que os gregos chamam de metanoia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Que queres que eu faça, Senhor? Ali começou a conversão de Saulo de Tarso. Depois tornou-se Paulo. Mas no auge do seu apostolado, o nosso querido Paulo, ele sentiu Cristo interno. Tanto que nos disse: não sou eu, mas quem vivo. É o Cristo que lhe viu. Isso está nos refolhos de nossas almas, de todos nós. Porque em outras oportunidades encarnatórias, já ouvimos sobre Jesus. Certamente. Ou aqui encarnados, ou desencarnados. Então Cristo está em nós. O que precisamos é nos abrir psicologicamente,
desde que escolhemos, ou escolhamos, melhor dizendo, o caminho a ser percorrido. E Ele irá estar no comando. Ele irá pulsar em todos nós. Eu digo isso porque é uma alegria muito grande. Seguir Jesus é uma alegria esfuziante. A gente vai ficar realmente num estado de alegria, de bem-estar, sabendo que Ele está no comando. Agora, alguns tiveram o privilégio, quem sabe lá estivemos. Mas, como sempre faço e gosto muito de fazê-lo, eu trouxe aqui a Romancista do Cristo, que eu venho sempre lendo, estudando, procurando absorver as suas doces palavras. Certamente ela esteve com ele, Amélia Rodrigues. E no livro Há Flores no Caminho, ela nos traz este capítulo, Jesus no comando, com as suas doces palavras, com seu português um pouco empolado, até porque o médium também o é, o nosso querido Divaldo. Mas Amélia Rodrigues, ela substancialmente nos traz assim lições de inapreciável valor, que nos toca muito. Então ela começa aqui a nos dizer das confabulações de Jesus com os apóstolos, com os discípulos, depois das exaustivas tarefas diuturnas, e oferecia um campo àqueles companheiros tímidos, fechados, que não logravam compreender a dimensão da sublime empresa da Boa Nova. Então Jesus dialogava com aqueles irmãos. Eu fico aqui num estado até de perplexidade, quando fico a imaginar aquelas palavras entonadas, o seu vocabulário doce, penetrando nos ouvidos daqueles irmãos, penetrando no coração de todos eles. Que força que isso tinha, que magnetismo isso tinha. Pois é, esses irmãos foram escolhidos a dedo para a compreensão dessa boa nova. E Jesus aclarava questões difíceis, nebulosas, e mais se aprofundassem no entendimento do ministério recém-abraçado. E todos ficavam surpreendidos pela eloquência ímpar da palavra de Jesus. Por mais reflexionassem, deixavam-se dominar constantemente por interrogações sucessivas. A dúvida, a incerteza, a insegurança que nos é peculiar. Todos somos inseguros. Por que será que somos inseguros? Porque em verdade temos medo. Todos nós temos medos, uns mais, outros menos. Eu gosto muito da fala de um grande filósofo francês, Jean-Yves Leloup. Ele nos traça no livro Caminhos da Realização a escada dos medos e dos desejos. Enquanto estivermos nos caminhos dos desejos, vamos sentir medos. Temos medo daquilo que desejamos. E desejamos o que nos causa medo. Vamos dar um exemplo claro. Quem não ama a sua mãe? Todos nós, né? Desde que elas estejam encarnadas até desencarnadas. Nós desejamos nossas mães. Nós desejamos nosso pai ou nossos pais. Mas temos medo de perdê-los. Nós desejamos a responsabilidade, mas temos medo da responsabilidade. Nós desejamos um companheiro ou uma companheira, mas temos medo de perdê-los. Então vejam que a relação medo e desejo estão atrelados. Está claro isso? Quando vamos deixar de ter medo? Quando vencermos
nossos desejos. E quando eu me refiro a desejos, eu estou fazendo uma alusão ao desejo de ter, que é típico de nós. Então, quando começarmos a desejar a ser, os medos vão então se empalidecendo, porque estamos em verdade no caminho. Desejamos o que Jung chama de self, a nossa totalidade. Sem observarmos nossas totalidades dentro daquilo que possamos observar, nós não vamos nos modificar. Porque o projeto de todos nós é a transformação. E está lá no Livro dos Espíritos. O verdadeiro sentido do processo encarnatório é chegarmos à perfeição. E é essa a nossa jornada. Então, se não nos olharmos para dentro, com muito carinho, com muita honestidade, com muita sinceridade, com muita coragem de nos olharmos como devamos nos olhar, nós vamos ficar marcando passo. Aí vem a reencarnação. E aí vem a dor, a bendita dor, que, como diz Leon Denis, um fantástico livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a dor nos aperfeiçoa, a dor nos educa e a dor nos sensibiliza. Não estou absolutamente fazendo apologia da dor, mas a dor é inerente ao nosso processo evolutivo. Como vamos evoluir sem a dor? Quando está tudo muito bem, a família ótima, o dinheiro entrando, os desejos, os prazeres externos conquistados, como vamos evoluir? Tem uma espícula chamada dor que faz com que despertemos. É ela. No estágio em que nos encontramos, carecemos da dor. Para o processo educativo, pedagógico, para o aperfeiçoamento, para a sensibilidade. Uns dizem assim: amor e ódio bailam na mente humana. Como o amor e o ódio podem bailar na mesma frequência? É interessante nós elucidarmos isto. Quando falamos de amor, vamos lembrar do que Jesus nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então o amor começa em nós, no grande projeto do alto amor. Ter essa coragem para que diariamente façamos um retrospecto do que pensamos, do que fizemos, do que deixamos de fazer. Diariamente, como nos recomenda Santo Agostinho na questão 919A de O Livro dos Espíritos. À noite. Eu sempre pontuo a importância da noite. A natureza é belíssima. Vocês sabem por que isso deva ser feito à noite, como nos recomenda Santo Agostinho? É a hora que o espírito vai se emancipando, vai se desprendendo, vai se expandindo para ingressar no mundo que lhe é peculiar, para o corpo se restaurar. Isso tem um fundamento? Tem. Porque o processo de expansibilidade perispirítica leva ao que chamamos de desdobramento. E eu gosto sempre de mostrar, porque nós espíritas usamos muito o termo eu desdobrei. Ora, irmãos, não é difícil entender que para eu desdobrar esse protetor ali do jarro, é porque ele está dobrado. Não é? Não é o que o português nos mostra? Agora sim eu desdobrei. Por que eu estou fazendo essa referência? Porque tem um espírito de um espírita no livro do Leon Denis que nos dá uma informação preciosíssima. As memórias encontram-se nas dobras do perispírito.
Então todos nós aqui estamos já num estado alterado de consciência, ouvindo uma palestra, então já está havendo o que chamamos uma discreta semi-libertação perispirítica. Mas à noite, como agora, é importantíssimo isso. As memórias afloram. E se nós estamos no silêncio, dentro de casa, na penumbra, aquela luzinha do abajur, isso é importante, meus irmãos. Sabem por quê? A glândula pineal começa a trabalhar profusamente na elaboração do hormônio do sono, a melatonina, para que a gente fisicamente durma. Mas as memórias afloram. Por que será, pergunto eu, que os surtos psicóticos, os quadros depressivos, acontecem mais à noite? Por isso. Porque as memórias do nosso psiquismo, do nosso inconsciente, que nós reprimimos, socamos, porque não queremos vê-las, as memórias, elas vêm com uma força muito grande. E isso causa muitos danos. Então é importantíssimo isso, companheiros, compreendemos a fisiologia deste processo. Por que as reuniões chamadas medianímicas, eu gosto de citar medianímicas, porque há a participação colorida do médium na comunicação, porque há uma sintonia. Por que elas são feitas na obscuridade? Exatamente o fenômeno é o mesmo. Para o desdobramento, para o afloramento das memórias, para haver uma conexão com o espírito, porque não há comunicação medianímica se não houver sintonia. Ah, mas eu não sou bem assim. E existências anteriores? E os arquétipos? E o que nós já experienciamos em outras existências? Isso é muito maravilhoso quando compreendemos que se nós mudarmos nossos padrões mentais, nós vamos atrair bons espíritos. Porque nós temos valores também. Valores que foram conquistados ao longo de inúmeras e sucessivas encarnações. Um choro dócil, um filho que apertamos, um animal que salvamos da fome. Todos nós temos conquistas, todos nós temos luzes internas que precisam ser alimentadas. Então vejam que coisa maravilhosa, quando esse Jesus então vem no comando. Mas ainda trazemos, como os apóstolos, tantas incertezas, embora nossos compromissos, quando eles mergulharam em suas reminiscências, que trouxeram do mundo espiritual, daquilo que eles escolheram. Escolha das provas, está no livro dos Espíritos. Todos nós, no estágio em que nos encontramos, fizemos escolhas. Ninguém cai de paraquedas. Guardem isto, estamos no lar certo que nos abriga. Temos os familiares certos que nos acolhem, ou não. São as escolhas. É o cadinho do lar. O que é o cadinho? Aquele recipiente onde se processam combinações químicas em altíssimas temperaturas. O santo lar. Encontro de espíritos com beneplácito do esquecimento, porque Deus quer que nos amemos. Entenderam porque o Cristo nos disse, esse grande comandante? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ainda não temos esse alcance, o nosso amor ainda é muito egóico, é possessivo, é dominador, é controlador, é manipulador. É um amor inseguro, porque ainda somos inseguros. Mas vamos adquirindo, como os apóstolos, começar a se libertar, aturdidos que estavam diante dos conceitos audaciosos do Cristo. Eu gosto muito de ressaltar os conceitos mais profundos que o Cristo nos deixou.
as bem-aventuranças. Olhem, companheiros, estudem, leiam e reflitam do valor das bem-aventuranças. Como o Mahatma Gandhi, o pacifista hindu, que disse que se toda a literatura mundial fosse extinta e só sobrassem as bem-aventuranças, nada estaria perdido. As bem-aventuranças, ali, é um traçado, é uma leitura da nossa evolução. Leiam e releiam. Mas eram conceitos audaciosos que foram apresentados pelo Cristo aos apóstolos. Mas ainda os apóstolos não alcançavam o sentido exato, a total extensão da revolução patrocinada por Jesus. Eles viviam no mundo do corpo, no mundo ainda das paixões, ainda imantados às circunstâncias algo ingratas. Para eles, os apóstolos, era-lhes difícil abstrair das lições evangélicas as conotações humanas daquela sociedade em que todos eles se encontravam engajados. Aquela sociedade mosaica, com aqueles padrões rígidos daquela época. Por isso Cristo foi cognominado o grande revolucionário. Quando trouxe a lição máxima, o axioma, como a gente costuma dizer, a lição do amor. Amar a todos indistintamente, do fariseu, do saduceu, do doutor da lei, do rabino, ao fora da lei, ao pagão, ao samaritano. Então Jesus revolucionou os conceitos vigentes da época. Nos trouxe uma outra visão que perdura e perdurará para sempre. Para a nossa felicidade. Nós que hoje, 2000 anos depois, estamos aqui estudando Cristo, ainda faltando um pouquinho de entendimento. Por isso, Jesus permitia, naquela ocasião, aqueles largos colóquios, aqueles diálogos, numa convivência íntima, aclaradora das dificuldades da época, que pairavam na mente incerta dos apóstolos, que estavam ainda, todos eles, abrindo seu discernimento. Eram momentos de perfeita identificação, em que todas aquelas almas se abriam ao aroma recendente do Rabi, que trazia lições de amor e de liberdade. Quando falamos de liberdade, que é algo que a gente preconiza tanto, liberdade. O que é liberdade? Qual é a legítima liberdade? É nos sentirmos livres para fazermos o que bem entendemos? Não, companheiros. A liberdade é nos libertar dos nossos padrões, dos nossos conceitos, das nossas crenças deformadas, aquelas crenças que nós herdamos nos processos educativos ainda desejando bastante. Então a libertação é isto, sairmos dos grilhões, dos elos, das correntes que nos imantamos, quando nos abrimos dimensionalmente para o Cristo que nos comanda. Isso é a liberdade. Precisamos auscultar a verdade. Quando Jesus nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade é esta? É a verdade que nos pertence. É a nossa realidade. É o que trazemos no nosso inconsciente, que precisa ser aflorado, porque quem vai determinar o conhecimento e, consequentemente, a mudança é a consciência. É o ego que liberta. 5% compondo o nosso psiquismo
externo. É o nosso ego que é o centro da consciência. É ela que criará uma ponte, como diz Joana de Ângeles, a ponte entre o ego e o self. Self é o si mesmo, é a nossa totalidade, cuja essência é o Cristo e é Deus em nós. Vocês querem coisa melhor, excepcional, do que entender que Deus está em nós? Como está em tudo? O que nos falta é nos aproximarmos dele. E só há uma forma, companheiros, é tentar cumprir suas leis. E as leis estão no Evangelho do Cristo, da Boa Nova. O que nos resta é ler, reler, escutar, ter processo de clara audiência para absorvermos esses valores. A nossa querida Amélia Rodrigues fala que a locução do Mestre sobre o perdão, isso foi revolucionário, surpreendera Pedro. Diante da complexidade da benevolência que nos devemos uns para com os outros, a ponto da necessidade de perdoarmos sempre e sem cessar. Foi exatamente o que Jesus nos deixou. Perdoai não 7 vezes, como ele informou a Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. Qual o simbolismo disso? Por que Jesus usou esta numerologia? Porque será praticamente impossível, diante de uma ofensa, diante de uma agressão, diante de uma contrariedade, a gente perdoar. Meus irmãos, a mágoa está presente em nós. Temos que agradecê-la. Não há uma criatura que não se magoe de alguma forma. Tem uns que dizem assim, mas eu não me magoo, eu me melindro. Tem diferença? Não. Temos que entender que ainda não aceitamos as contrariedades, as adversidades. Quem não se magoa com uma agressão, por exemplo, de um filho, de uma mãe, descontrolada, destemperada, de um grande amigo que nos abandona, que nós não queremos que isso aconteça? O filósofo Lelou diz que nós não somos rejeitados. Esse sentimento de rejeição ele é muito presente em nós, porque nós queremos que as pessoas estejam ao nosso derredor, para que a gente comande, para que a gente domine, para que o outro satisfaça os meus interesses. E não é assim que funciona. Por isso Lelou diz, nós não somos rejeitados, nem abandonados, nem traídos. Apenas somos abandonados, rejeitados e traídos por aquilo que a gente espera do outro. É expectativa. Nós estamos sempre em expectativas. E transferimos e projetamos a nossa imagem no outro. Interessante isso. A gente vê o nosso lado positivo no outro, sem entender que o outro é outro. Temos que conviver para nos identificarmos e deixar que o outro se identifique. Sabe o que significa isto? É o primórdio do amor. O amor é na convivência. O amor é no dia a dia. O amor é em aceitar o próximo, mesmo que eu não aceite a forma dele ser. A complementaridade. Guardem este termo. As criaturas se complementam ao acréscimo. Como nós aprendemos com a diversidade, André Luiz nos diz que os nossos grandes instrutores são os adversários. Agora, quando está tudo bem, né? Meu amor, meu querido, você é maravilhoso, você é minha alma gêmea, como a gente usa isso, não é? Sabemos que não existem almas gêmeas.
Não existem espíritos iguais, nem os puros. Nem os puros são iguais. Eles são homogêneos, mas não são iguais. Comunidade dos espíritos puros, está lá a caminho da luz de Emmanuel. Então, quando tudo está uma maravilha, as coisas vão fluindo. Mas no dia a dia começam a surgir as controvérsias. Começam a surgir as rusgas entre as criaturas. Porque o outro é o outro, eu sou eu. A convivência é difícil. Por que será que hoje as criaturas estão separadas? Por que será que hoje as criaturas estão encasteladas dentro dos seus lares, em processos patológicos mentais, depressão, fobia social, transtorno da ansiedade? Porque está faltando esse interagir, companheiros. Nós estamos aqui para interagir e não fugir. Embora o nosso querido Paulo tenha dito: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a Joana diz que não devamos deixar a nossa dignidade ir para o chinelo. Então a gente faz as escolhas. Mas os seres humanos bailam no extremismo. É 8 ou 80. Ou eu interajo porque o outro me complementa, ou eu vou fugir do outro porque o outro não me satisfaz. E aí então nós criamos hiatos, abismos. E hoje o que mais me preocupa é ver as criaturas sozinhas, na solidão, mas uma solidão patológica. Terminei de fazer uma apresentação para o recente agora, sobre a doença do século, a depressão. A depressão está se espalhando de uma forma absurda. As criaturas estão sem ímpeto, estão no que chamamos de vacuidade existencial, sem esperança, sem projeto, estagnadas. A espiritualidade, em obras póstumas, numa comunicação lindíssima, já nos alertava a esse respeito do mundo de regeneração. E esse espírito, ele diz que surgiriam muitos casos de suicídio, principalmente entre os jovens. E quando eu digo que a cada 40 segundos alguém está se suicidando no planeta, é para cair o queixo. Quantos aqui já não se suicidaram nesse pouco tempo que estamos aqui conversando? Quantos espíritos, quantos jovens estão partindo? Me convidaram agora para Leopoldina, em Minas Gerais, vai ser o primeiro sábado de julho, porque me pediram para falar sobre depressão, pelo alto índice de suicídios entre os jovens, lá em Leopoldina, Minas Gerais. Então nós temos que trazer, meus queridos irmãos, dentro do possível, a esperança, o porvir, o futuro que a doutrina espírita redentora nos chancela. Porque ela nos mostra aonde chegaremos, que essa existência tão minúscula, tão efêmera, passa. Tudo passa. Se estamos na dor, passará. Como Maria mandou informar Chico Xavier. Diga a ele, ela informou para Emmanuel, que tudo passará. Quantas criaturas não estão aí desesperadas? Quantas criaturas não estão obsidiadas? Nós estamos vivendo momentos graves de obsessão espiritual. Porque abrimos os campos atrativos para isso. Nos fala Leonel, no livro Ação e Reação, de André Luiz, da Escola dos Vingadores, que eles estão nos observando o tempo inteiro.
atraídos pelo desejo central, pelo tema básico, pelo reflexo dominante de nossas personalidades. Qual é o reflexo dominante das nossas personalidades? Não sou eu que tenho que dizer, cada um tem que reflexionar para saber o que cada um o é. Por isso a importância de, à noite, coisa que não fazemos, na calada da noite, aproveitar, como disse agora no início, a emancipação da alma, o desdobramento, as memórias aflorando, sempre precedendo este processo, uma oração, para que os Espíritos nos ajudem, para que o nosso psiquismo aflore. Interessante, companheiros, esse treinamento, esse exercício, cumprindo um poder orgânico chamado neuroplasticidade, vai nos ajudar inclusive no dia a dia. Porque o que vai acontecer? Como treinamos, abrimos nossos psiquismos, durante o dia vai haver um afloramento também na consciência, promovido por um estímulo de um companheiro, de outro, de uma queixa, de uma fala. Então é um processo de imantação, de atração do inconsciente derramando seus conteúdos na nossa consciência. Isso é extraordinário. Não há doutrina nenhuma, com todo o respeito que eu tenho às demais, que tragam esse cunho fantástico, extraordinário, imbatível. Agora, tudo dependerá de nós. Se nós ficarmos na preguiça, amolentados, não quero saber disso, vamos nos arrastando pela existência fora, nós estaremos perdendo a grande oportunidade encarnatória. Vocês já pararam para pensar por que vós estão numa casa espírita? Pois é. Ou será, como diz um colega meu, que somos espíritas apenas aqui dentro? São espíritas de crachá. Coloca o crachá. Sai daqui, voltamos àqueles homens de antanho, os mesmos de sempre. Não, companheiros. Temos que entender tudo que o Cristo nos fala. E mesmo assim os apóstolos reagiam diferentemente. Cada um, obviamente, com a sua estrutura temperamental. E o perdão, perdoar os inimigos, aqueles que vos caluniam, imaginem isto naquela época, colhiam-os inesperadamente, porque eles foram acostumados à dureza do mosaísmo, o olho por olho, dente por dente, e eles defrontavam esse problema dessa dulcificação como consequência a compreensão das faltas alheias. Aí está o caminho. Vamos lembrar sempre que o perdão ele cursa em 3 estágios. O primeiro deles, observar a mágoa que trazemos dentro de nós. Sabem por quê? Isso é neurocientífico. É um trabalho extraordinário feito na Itália, comprovando que somos regidos por uma estrutura nervosa quando perdoamos ou quando nos vingamos. Vocês acreditam que a satisfação inicial é a mesma? Vamos fazer desaguar no nosso cérebro dopaminas quando perdoamos e quando nos vingamos. Pois é. Só que quando a gente se vinga, vamos ainda reter em nós o ódio crônico, o estresse, a mágoa, e vamos sofrer mais à frente, ante uma nova agressão. Mas quem começa a trilhar o caminho do perdão, daí o Cristo ter dito 70 vezes 7 vezes, vamos nos aliviando. Isso tem comprovação científica, neurocientífica.
derramamento de dopamina vai ser mais constante. Olha o que Benjamin Franklin, aquele que criou o para-raios, nos diz. As 3 coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. E realmente, né, ele tem plena razão. Quando a gente escuta um segredo, a língua começa a formigar. Não é? Temos que escolher o que a gente chama de confidente. Precisamos de um confidente para expelir esse segredo. Parece que isso nos incomoda, né? Perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. Aliás, os espíritos nos dizem, quando desencarnam, dentro daquele processo que conhecemos, da recapitulação, quando passamos a estar diante de nós mesmos, sem o corpo físico. Vocês sabem qual é a maior decepção que a gente escuta muito, inclusive nas mesas medianímicas? É a decepção do tempo perdido. Como se perde tempo. Mas vamos voltar ao perdão. Os estágios. Temos que identificar, com certo esforço, a mágoa que trazemos quando somos ofendidos, agredidos, contrariados. Quando ouvimos um não, nós temos muitas dificuldades em aceitar um não. Ficamos feridos. Tipo, eu sou a vítima. É um processo muito psicológico, muito comum a vitimização. Eu sou pobrezinho, sabe por quê? Porque a gente projeta no outro a imagem que trazemos dentro de nós. Isso é frequente. O Jung nos fala sobre isso. Ele diz, utiliza até um termo latino, cum grano salis, com uma pitada de sal, nós vemos no oponente a imagem que é nossa. E o que acontece? Acusamos veementemente, ferimos, maldizemos. Por isso Cristo disse, na medida que tu julgares, tu serás julgado. Vejam que psicoterapeuta inigualável foi Jesus. Porque ele entendia tudo isto. A projeção de nossas imagens no outro. O outro me ofendeu. E os estudiosos da mente dizem que a mágoa é a extensão de nossa culpa no outro. Nós temos que culpar alguém. Temos que encontrar um bode expiatório. Aliás, tem um livro desta grossura, muito bom, chama-se O Complexo do Bode Expiatório. Então a gente quer acusar alguém, porque eu tenho que me eximir, eu tenho que me isentar de uma culpa que me assola, que eu não aceito dentro de mim. Eu ainda não estou cumprindo o que o Código Penal da Vida Futura, que está no Céu e Inferno, o 5º livro do Pentateuco Kardeciano, nos informa. Qual é a informação? Arrependermos-nos, expiarmos nossas faltas e depois repararmos. Esse é o caminho. E eu preciso me arrepender dos meus erros, das minhas faltas, e não ficar me abarrotando cada vez mais de culpas, de autopunições. Eu errei, não poderia ter errado. Nos falta, que é muito mais grave do que o perdão, o auto-perdão. Se nós analisarmos, é mais fácil nós perdoarmos os que nos ofendem, os detratores, do que nós nos perdoarmos. Porque somos tão orgulhosos, somos tão egoístas, que nós não aceitamos nossos erros. Essa é a grande realidade. Então precisamos ter esta ideia de nos observarmos. Eu me magoei. Abrace a mágoa. Aceite a mágoa. Agradeça a mágoa. Esse é o primeiro estágio. O segundo, nos colocar no lugar do outro. Isso é muito difícil. Por que será que o outro fez isso?
Qual a razão de ele ter me agredido? Então nós começamos a criar hipóteses. Eu costumo dizer que é a fenestração da alma. A alma se abre para tentar compreender a atitude do próximo. Hamed, esse excepcional espírito, pelas mãos do Espírito Santo, Francisco do Espírito Santo, nos diz que é o processo de ressignificar a atitude alheia. Por que será que ele fez isso? Então vejam que nós já estamos escalando. Eu já compreendo a minha mágoa, já estou me colocando no lugar do outro. Olha que interessante. Ainda não perdoamos. Estamos apenas tentando driblar o nosso inconsciente, repleto de mágoas. Mas já estamos no caminho. Isso é interessante, psicoterapeuticamente falando. A mente, ela perdoa em primeiro lugar. O corpo vem depois. Pois é, como isso acontece? Nós registramos mágoas no corpo, nas nossas estruturas celulares. Estão lá. André Luiz nos fala muito sobre isto. As nossas células, e nós temos 100 trilhões, têm membranas. Antigamente o cérebro celular era no núcleo, no DNA. Hoje não. O cérebro está na membrana citoplasmática. O núcleo está lá, paralisado. Vocês sabem o que isso representa? O poder da mente, a energia mental, o livre-arbítrio, o querer. Quem explica muito bem isto, trazendo uma revolução dentro da biologia, é a epigenética. Estamos revivendo Lamarck, o grande biólogo, que dizia que os fatores externos eram o que eram predominantes, contrariando Darwin. Então é o poder da mente. Bruce Lipton, no livro A Biologia da Crença, nos diz: não somos mais escravos do código genético. Companheiros, mudem isto. Ah, meu pai tem hipertensão, eu vou ser hipertenso. Minha mãe é diabética, vou ser diabético. Meu tio teve câncer, eu vou ter câncer. Isto caiu. Isto é obsoleto. Podemos ter predisposições genéticas. Não quer dizer que tenhamos. Mas como? Mudando nossa energia mental. É quando dizemos que não existe a cura. Existe a autocura. Não foi o que Jesus nos ensinou, companheiros? Algum dia ele disse: eu te curei? Nunca. O que ele nos disse? Tua fé te salvou. Agora vai e não voltes a errar, companheiro, para que não te suceda coisa pior. Então Jesus estava depositando a responsabilidade na criatura. Tua fé está te salvando, mas não voltes a errar. O que ele disse para o paralítico da piscina de Betesda, que estava ali há 38 anos, esperando que alguém o colocasse nas águas miraculosas? Depois de 38 anos, ele despertou, o despertar de sua consciência. E Jesus, observando isto, que ele penetrava, percussiente em todos nós, qual foi a frase que Jesus proferiu para o paralítico da piscina de Betesda? Queres ficar curado? Isso é impressionante. Ele nunca disse: eu vou te curar. Queres? Tens vontade? Tens fé? Tens querer? E aí então ele, observando já um rasgo de fé naquela criatura, Jesus então, com o seu poder, deu uma grande ajuda. Mas sabendo que aquela criatura depois iria traí-lo lá no Sinédrio. Jesus sabia de tudo. Então, como eu disse, o corpo é o último a perdoar. Por conta da densidade orgânica física, os registros celulares. Tanto isso é verdade, que a gente já reconhece a mágoa,
para transformá-la em perdão, a gente já consegue ressignificar a atitude do outro, entendendo e compreendendo por que o outro fez aquilo, e a gente até começa a se aproximar do outro, mas o corpo dita o contrário. Nós sentimos uma manifestação física, uma sintomatologia, e a gente imediatamente faz o quê? Se distancia. Entramos em taquicardia, em sudorese, em contrações musculares, porque o corpo ainda não perdoou. O corpo é o último a perdoar. Daí o terceiro passo, está no Evangelho de Mateus, Cristo falando para Pedro: se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir, em particular, a sós com ele. Se ele vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, companheiros, 3 estágios que o Cristo ensinou, Jesus no comando, para os apóstolos. Reconheçam a mágoa, ressignifiquem a atitude do próximo que vos ofendeu e tentem se aproximar. Não é esperar o Natal, não, onde todo mundo se aproxima. Não é no Natal que a gente entra num terreno conciliatório. Vamos treinar isso, vamos fazer um esforço, vamos tentar estender a mão àquele que nos ofendeu. É complicado. Olhem só, Tertuliano foi um prolífico, quer dizer, uma criatura muito fecunda, autor das primeiras fases do cristianismo. Nasceu em Cartago, na província romana da África. Foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. Ele nasceu no ano 160 e desencarnou em 220 depois do Cristo. Sabem o que ele nos disse, Tertuliano? Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Então vamos refletir sobre isto. Quando a gente vê o ofensor sofrendo alguma coisa, a gente tem automaticamente aquele sentimento de retaliação. Eu costumo dizer um sorriso no canto da boca, um sorriso de esgar. Uns dizem assim, está vendo? Castigo anda a cavalo. O espírita, sabe o que ele diz? Está vendo? Lei de causa e efeito. A gente sente prazer em ver aquele que nos ofendeu sofrer. Porque ainda somos assim, meus irmãos. Ainda não temos esse poder, mas já sabemos os caminhos. Requer treinamento. Então guardem isto. Quando vocês se magoarem, eu pelo menos tenho feito isto. Eu mergulho em mim mesmo. Às vezes eu espero à noite, como nos recomenda Santo Agostinho, para observar as pulsações da mágoa, que são corrosivas. E falo isto como profissional da área de saúde. Vejo uma profunda ligação da mágoa com o câncer. Já fiz várias observações a esse respeito e já testemunhei vários fatos. O quanto a mágoa é corrosiva. O quanto ela faz as células, o DNA, se proliferarem para a formação de um tumor. E a culpa, que é exatamente a falta do auto-perdão, levando a criatura à autopunição, é a raiz das doenças hoje mais faladas, que são as doenças autoimunes. O que é que acontece numa doença autoimune? Nós fabricamos anticorpos contra nós mesmos. O que é que a mente está regendo isto, senão uma autopunição? Então começamos a descobrir, queridos irmãos, que a doença é da alma e não do corpo. Mudemos essa visão da doença física. Se há uma doença física, é porque a alma está doente.
Nós temos que reconhecer isto, buscar a raiz desse processo, o que sabemos que não é fácil. Por isso, meus queridos irmãos, o tema de hoje, Jesus no comando. Nós precisamos abrir nossos corações ao Mestre, que está atento a todos nós. Foi o único Espírito que teve autoridade moral a dizer: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E a luz dele foi tão poderosa que na transfiguração ele encegueceu os 3 apóstolos ali embaixo, Pedro, João e Tiago. Ficaram cegos de tanta luz. Por que Jesus se transfigurou no Monte Tabor? Qual a finalidade? Não foi para ele, ele era luz para nós, a nos mostrar que todos nós somos luzes. O que nos falta é alimentar essa luz. E a alimentação vem da transformação, vem de buscarmos todos esses conceitos que foram exarados pelo Mestre. Jesus no comando. Que Ele esteja no comando. Pensem nisso. Ficamos aqui gratos por esta doutrina exemplar, majestosa, a nos envolver, a nos abraçar, a nos mostrar o caminho para nos abrirmos a Ele. As vibrações de Jesus possam fazer pulsar nossos corações, e gratos estaremos sempre, porque estamos aqui encarnados, já te buscando, Jesus, e já te encontramos. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.